Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Med. Hoje a gente recebe aqui dois médicos para compartilhar não apenas as profissões, mas também uma história de família, uma parceria, uma construção, né? A doutora Alessandra Duarte construiu uma trajetória marcada por diferentes áreas da saúde, passou por várias áreas mesmo, tem muita experiência e ao lado dela está o Dr. Bruno Duarte, que também fez a medicina e hoje trabalha com performance, emagrecimento, longevidade. E a gente vai bater um papo com essa família de médicos, né? Que eu tenho muita admiração, já conheço há muito tempo. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. É um prazer a gente contar a história de vocês, o universo de vocês, né? E trazer um pouquinho para o pessoal. Como eu falei, é um bate-papo descontraído, viu? Fiquem à vontade. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, fica à vontade, Lê. Eu sei que você é papo reto. Aqui a conversa é papo reto. Tá bom? Certo. Eu queria que vocês se apresentassem, então, assim, contassem um pouco da história de vocês, da onde vocês vieram, por que vocês escolheram fazer medicina, como que começou isso? Conta pra mim, vou começar com a sua mãe, tá? Perfeito. Bom, primeiramente eu fiz fisioterapia, trabalhei na área, então a fisioterapia é uma profissão que eu amo demais, mas a gente consegue ajudar o paciente até um determinado ponto, né? E aí eu senti que eu precisava fazer um pouco mais pelo meu paciente. E aí surgiu a vontade de fazer a medicina, e o meu esposo sempre me apoiando, já tinha o Bruno, né, que eu tenho 3 filhos, e lá vai eu, com 34 anos, cursar a faculdade de medicina. Terminei com 40 anos, tendo que trabalhar, né, exaustivamente, e depois disso eu vim fazendo as pós-graduações, fiz dermatologia, medicina da família, tenho a especialidade, nutrologia e medicina de emergência, que é onde eu trabalho nessas 3 esferas, né? Legal. Faz quanto tempo já que você está atuando então, né? Eu me formei em 2013, na medicina. 12 anos. Quase 13. Quase 13 anos. E antes disso eu fiz... eu sou professora, né, do pré-primário, e então hoje eu tenho a clínica, sou junto com meu filho e a minha nora. Sou servidora pública no 192, no SAMI, e dou aula na faculdade de medicina. Então, na verdade, hoje o sonho, sempre o que eu quis fazer na minha vida, graças a Deus eu já estou realizando. Então, estou muito feliz. Que legal. E você, Brunão, como que veio essa ideia de fazer medicina? Falar de mim agora, depois de tudo isso, né? É meio difícil, mas eu sempre via minha mãe na área da saúde e desde sempre ela levava a gente, ela trabalhava no CTA, antigamente na Físio, sempre me levava, presenciava, conhecia os pacientes. E fui pegando gosto pela área da saúde, sempre fui dedicado à parte do esporte, incentivado dentro de casa, seja natação, futebol. A regra era não ficar parado em casa. Desde antes já da faculdade? Desde antes, não, desde criança. Até porque eu tinha que fazer, né? Porque eu tenho asma, então o exercício ajuda muito nesse quesito. Então foi dentro de casa que começou e minha mãe levando para a área da saúde e o esporte. Então... Não dei certo como jogador de futebol, né? Que era meu sonho também, meu sonho do meu pai. E minha mãe me deu até uns 20 e poucos anos para tentar. Não deu certo, aí falou, agora você tem que estudar de novo. Chega, não vai ser um Neymar, então agora vai ser médico. Então aí resolvi estudar, a medicina sempre foi o que eu quis. Fiz a medicina, aí como sempre fui ligado a esporte, também já pesei muito mais, né? 118 quilos. Então sempre me faltava voltar para o esporte. A nutrologia calhou muito bem. Eu gosto muito dessa área, onde fiz a pós-graduação e agora também a parte de endocrinologia, né, feminina. Então, é tudo que eu vivenciei durante minha vida inteira, durante 31 anos, hoje eu coloco em prática. Legal. Felipe, só para completar, na fisioterapia eu tive excelentes profissionais com quem eu trabalhei, que é o CTA, Centro de Tórax e Alergia, que tem até hoje. E a minha referência de médico é o Dr. Wilson Meneguzzi, pneumologista, e o Dr. Enio Maia Filho, né? Então, quando eu resolvi migrar de área, tentar iniciar a medicina, eu fui conversar com eles
e o que realmente eles me falassem, eu iria seguir, porque eram profissionais que eu admirava muito, né? Admiro até hoje, na verdade. E eles falaram, Alessandra, você tem que fazer o que você gosta, e eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, eu trabalhava na fisioterapia, eu trabalhei até o último ano da faculdade de medicina, porque tinha que trabalhar para poder ajudar, né, nas despesas de casa. Então, essa referência deles como profissional me fez ter um gás a mais e falar, realmente, eu vou conseguir. Né? Então, pessoas assim, do lado da gente, se torna um pouco mais fácil. Então, eu tenho 3 filhos, esse é o Bruno, mais velho, trabalha comigo. Tem o Leonardo, que está indo agora para o 6º ano de medicina. A mesma história, então começou sempre jogando bola. Aí aos 19, 20 eu falei, já deu. Então vai para onde? Vai fazer o quê? Vai estudar o quê? Vai trabalhar em quê? Tem odonto, direito, o que você quiser, e tem a medicina. Né? Daquele jeito meio que empurrando. Então vai para a medicina. Né? Então agora já está indo para o 6º. E tem a Belinha, que é a mais nova, com 19 anos. Não quis a área, mas... tá tudo bem mais ou menos. Mas tá tudo bem. Não dá, né? Não dá pra forçar muito. Não dá pra forçar muito, né? Nós forçamos bastante, mas tá na psicologia, começou esse ano e tá bem feliz na psicologia. Gente, mas a psicologia vai casar muito com a área de vocês. Com certeza. Vai casar muito, que legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque assim, vocês começaram você já está há mais tempo na área, né? Inclusive eu tenho grandes profissionais que eu converso e acompanho, Ale. Eu não sabia da parte da fisioterapia sua. Eu não sabia. Mas que também foram fisioterapeutas antes. Olha que bacana. O João, que está lá com a gente, foi fisioterapeuta. Tem vários outros assim. Sim. Que a gente tem mais proximidade. Mas assim, em que momento que vocês decidiram abrir um negócio juntos? Porque família é família, né? Bom, o meu sonho era ter o meu espaço, né? Que eu me formei, até mudei de cidade, fomos para o Paraná para poder trabalhar, então muito plantão, um plantão atrás do outro, era fim de semana de 60 horas de plantão, e foi nesse período que eu também me perdi, como trabalhando muito, comi errado, sempre trabalhei à noite, engordei bastante, engordei 25 quilos, e realmente não estava saudável, né? Mas o meu sonho mesmo era ter o meu espaço para trabalhar, e já sabendo, nisso o Bruno já estava estudando, eu falei assim, o momento vai ser quando ele se formar. Então a gente precisa depois sentar, ver realmente o que ele vai querer fazer e a gente montar o nosso espaço. E veio a calhar que nós gostamos da mesma especialidade, né? Então, a minha especialidade base é medicina de família. Então, já me ajuda muito o que eu trouxe da fisioterapia, mas a medicina de família, que a gente tem um olhar todo integral, diferenciado das outras especialidades, que tende a ver o paciente mais fragmentado. O médico de família, ele tende a ver o paciente como um todo, de forma integral, né, holística. Então, esse é o diferencial, é o que eu gosto de fazer. E veio o meu filho e falou, não, é isso que eu quero. Já veio com o que ele trouxe, né, da obesidade, de tudo que ele passou. E a gente fazia a mesma especialidade. Né, filho? E para você, Bruno? Eu via minha mãe, por exemplo, né, meu pai não é médico, né? Ele é vendedor e está formando o 3º médico da família agora. Sempre trabalhou muito, então foi exemplo. Minha mãe também, sempre trabalhando muito, igual ela relatou. Plantões intermináveis, né? Engordou longe, dormindo fora, teve que mudar de cidade. Então, assim, eu já vivi tudo isso, entendi como que é e eu já saí da faculdade sabendo que plantão era um caminho que eu não queria seguir. Lógico, totalmente diferente. Eu tinha uma base que me ajudava financeiramente, me permitia isso. Então, assim, mas também não foi fácil, porque se eu dei, 30 dias, né? De plantão, assim, de PA, né? Na época da dengue. Então, só atendia Durante o dia. Porque eu já sei, assim, eu falo toda consulta, o sono é primordial. Então, eu tive essa base, mas aí também meu pai chegava, tava no quarto, tava gravando pra internet sobre medicina. Ele falava, você não vai trabalhar? Porque era, na cabeça dele, o plantão
Como você não vai fazer plantão? É dinheiro super rápido. Dinheiro fácil, Não, né? e não é assim. Já faz o quê? Mais de 10 anos que não ajusta. Tô vendo aqui, do plantão ao 1 milhão. Não tem como você juntar 1 milhão no plantão. Entendeu? Só se você for sozinho no mundo, não tiver família e morar lá dentro. Aí vai. Então, pra mim, não fazia sentido. E vendo tudo isso, minha mãe, o peso e tudo mais, falei, não, preciso ir pra internet. Totalmente uma área nova pra mim. Fui aprendendo como postar tudo mais. E deu muito certo em 6 meses. Aí a gente alugou uma sala, teve a Clínica Vita. Minha mãe não gostava do nome, por isso trocou, né? Ficamos, acho que uns 6 meses lá e dividindo sala. Lógico, não tinha paciente toda hora, geralmente era mais online. E em 6 meses a gente já conseguiu mudar de lugar maior para 3 médicos. Agora estamos ampliando depois de um ano, então deu muito certo. Mas é engraçado porque a logística do médico é sair da faculdade e encarar o plantão, né? O tal do dinheiro fácil que não é fácil. É muito trabalhoso, muito difícil. E eu ficava com o pai dele, esse menino, meu Deus do céu, só internet, ele é médico, tem que ajudar financeiramente. Como é que faz? Tem que... E na minha cabeça, eu iria abrir portas para o meu filho, para o trabalho. E foi o inverso, né? Porque o digital foi muito forte. Então, na verdade, quem abriu as portas para eu poder estar sendo mais vista, ter os meus pacientes, foi ele. Então, foi o inverso. E isso foi diferente e foi muito bom, né? Então, o que a gente acha que vai acontecer, às vezes a vida dá uma... Mas deu muito certo. E é um menino que fala bem, atende bem, não é porque eu sou mãe, mas os resultados... Menino ainda. É um menino. 31 anos. Vai ser sempre um menino, cara. Eu vou fazer 42, minha mãe me chama. Exatamente. Tem jeito. Não, na verdade, cara, eu vou fazer 42 anos. Quando eu vou viajar, se eu não ligar pro meu pai pra avisar que eu cheguei bem, cara, ele fica pé da vida. E tá certinho. Pé da vida. Tá certo. Meu irmão fica meio... Ele que fica meio puto com isso, porque ele fala, pô, velho, a gente tá casado, já tem nossa vida, mas é a mesma coisa. Faz parte. Né? Mas, gente, que legal a história de vocês. A gente vê vocês, né, na clínica fazendo, acontecendo, mas ninguém sabe, né, o que a gente de fato passa para construir o que a gente está construindo, né? E são 2 gerações, né, de pessoas de medicina e o método da medicina é muito diferente da sua geração para a sua geração, né? Uma coisa que você falou que é muito interessante, né, Bruno, sobre o plantão. Faz 10 anos que não ajusta. Na verdade, há 10 anos atrás, quem ganhava 30 mil com plantão continua ganhando os 30 mil, mas deveria estar ganhando pelo menos 80 ou 90 hoje. Uhum. Esse é mais ou menos o cálculo que existe, né? E eu acredito, cara, que não dá para ficar milionário no plantão, mesmo que o cara more lá dentro. Por quê? O que o plantão causa nos médicos, o que eu vejo acontecer, né? E aí vocês podem me corrigir. É um ciclo vicioso de trabalho e autorrecompensa. Uhum. Porque daí o cara, ele trabalha, igual você falou, 60 horas no final de semana, ele sai do plantão achando que ele pode fazer o que ele quiser. Exato. E ele não faz conta. Então, é um dinheiro meio que sujo, cara. Um dinheiro, não é sujo, digamos, mas é um dinheiro meio que condenado, assim, sabe? Claro, não tem como. É um dinheiro duro, assim, de falar para que o cara construa alguma coisa. É claro que ele vai resolver rapidamente algumas coisas, né? Mas, se ele não der o próximo passo, e aí tem um outro porém. O que eu vejo acontecer? A pessoa vai para o plantão, Ale, provavelmente ela não vai conseguir sair para fazer uma residência ou fazer uma pós, porque ela vai estar trabalhando num nível que não vai permitir ela fazer isso, né? E hoje, isso é um grande diferencial para os médicos, né? Ter uma pós ou uma especialidade é um grande diferencial. Porque tem muita gente sendo formada, né, aliás? Eu falo para os meus alunos na faculdade. Passar pelo plantão, eu acho necessário.
É tá? uma experiência. É aquele atendimento ao público, na parte, se você gostar dessa parte de urgência e emergência, né? Trabalhar na parte da atenção primária, nas unidades básicas de saúde, eu acho que faz sentido, tá? Você ter aquele contato ali logo que você sai da faculdade, porque nós somos formados para ter esse atendimento, para realizar esse atendimento. Porém, eu não posso depender só daquilo. Você não vai ter hora de estudo para prestar sua residência, que cada dia que passa está mais difícil. Então, são pouquíssimas vagas para alunos muito bons, e eles acabam não passando, acabam se frustrando, né? Então, eu conheço pessoas que estão aí 3, 4 anos tentando passar na residência. E nem trabalha. E ainda está nas custas do pai. Então, pera lá. Como que é esse indivíduo? Sério mesmo? Né? Exatamente, ainda tem e essa a pessoa população. não vai para uma outra... Eu tenho alunos que 2 anos ainda que não deu um plantão. O pai não vai dar plantão. O cara já esqueceu já. Primeiro vai fazer residência. A residência é importantíssima. E eu estou falando para o Leonardo, que vai formar o ano que vem. Você vai fazer residência e você vai trabalhar. Você vai fazer as duas coisas. Entendeu? Porque não dá para fazer também só... A residência já exige muito. Eu sei, mas tem um espaço para poder trabalhar, não precisa trabalhar muito, para ele ter o dinheiro, para ele poder saber como que é essa vivência com o paciente, essa responsabilidade que ele tem que ter. Eu acho que é fundamental. Sim. Aliás, é onde ele consegue aplicar o conhecimento, né? Exatamente. E fazer as coisas acontecerem. Porque senão a pessoa esquece, cara. Exato. De verdade. Ah, mas eu estou estudando muito, mas... É diferente. O estudo é uma coisa. É totalmente diferente. A prática é outra. E o plantão é o seguinte, Felipe, você acaba viciando, tá? Viciando. Eu vejo como o povo é apaixonado no plantão. Assim, eu tô de férias agora, mas vai dando horário que era para eu estar no SAMU, eu fico assim, mas peraí, tem alguma coisa esquisita. Era para eu estar faltando alguma coisa, né? Quando você tá lá, você tá cansado, você tá resmungando, é muita coisa, etc. Mas na fase realmente do plantão, você termina aí estão anunciando, você já pega, você vai pegando, pô, mas aí o valor é X, né? Nossa, eu vou ter um valor que eu vou receber bacana, mas você não sabe o quanto tá te custando isso. Do chegar a 1 milhão, morar num hospital, até consegue, mas você vai pagar em medicação, você vai pagar em psiquiatra, vai valer seu casamento, seu noivado e etc. Você vai adoecer. Eu adoeci. Mas, como era eu e meu esposo, ainda tinha os 3, eu tinha que ir. Não tinha opção. Não tinha opção. Mas quando se tem, é outra coisa. Né? Eu falo que eu me formei, eu tive que sair nadando e trabalhando. Eu não pegava rodovia. Até hoje, pegar meu carro e ir, eu tenho medo. E quem falou pra mim que eu tinha que pegar a rodovia? Dormir em quarto esquisito, com cama, às vezes não tinha. Ninguém me falou isso, porque dá a impressão que a medicina é algo glamouroso, né? Que você vai chegar lá, né? Você tinha que... Vamos estender um tapete vermelho. É muito esquisito, né? Dormir perto de barato, umas coisas esquisitas. E eu já tinha 40 anos e eu achava que aquilo era um encantamento. E não é. É muito sofrido. Ser médico hoje, você tem que querer muito. Você tem que... O interno seu, falar, eu quero fazer isso para minha vida. E é pessoa mal cheirosa, é pessoa cheirosa, é pessoa bonita, na condição que ela estiver. Você tem que ajudar e sarar. Então, médico vai além disso. E hoje, na posição que eu estou, hoje eu preciso estar curada, estar bem para atender o outro. Né? Conforme eu estava indo, não tava bom. Sua cabeça não fica bem. Né? Então, eu acho que a gente precisa... Hoje eu consigo falar para os meus alunos. Nós temos que trabalhar, sim. Vocês, quando saírem daqui, têm que estudar, trabalhar e formar uma família. E viver o que você está trabalhando. Usufruir, ter o seu lazer. Porque ter sua atividade física, ou lazer, o que você gosta de fazer. Porque o médico, ele baixa a cabeça e ele só vai. A hora que vê, já passou. Ele é treinado para fazer isso. Ele é treinado para fazer isso. Ele é treinado para fazer isso. Exatamente. Ele trabalha muito e é impressionante como o médico é acostumado a trabalhar bastante. Não vejo o médico reclamando de quantidade de horas trabalhadas. Tanto que o cara que vai para residência, quantas horas é a residência no primeiro ano? É muito. Dependendo da especialidade. É bem mais alta do que um CLT, por exemplo. Muito. E o que ele recebe é irrisório, não dá. irrisório, né?
Então, assim, eu vejo que tem muito disso. E sabe quem são os médicos mais bem-sucedidos que eu conheço? Aqueles que são apaixonados pela medicina. Porque o cara que entra hoje na medicina pensando só na grana... Vai se frustrar. Vai ser frustrado. Vai ser um baita Vai dar frustrado. ruim. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Exato. Então, a gente... estou há muito tempo, né, atendendo médicos, eu consigo fazer um paralelo. Esse João que eu estava falando aqui para vocês, que foi fisioterapeuta também, ele fazia em torno de 90 mil por mês só com plantões, quando eu conheci ele há 3 anos atrás. Ele morava no hospital e fazia plantão em casa, né? Assim, esporadicamente. E eu via o tanto que ele se desgastava. E a pessoa entra num ciclo mesmo de compensação, porque aí ele tem um filho de 4 anos em casa que não via ele. Aí o que ele queria fazer? Compensar. Exato. E aí esse dinheiro que ele gastava, ele acabava usando para compensação algumas vezes. E isso nunca dá muito certo, né? Se a pessoa não tem essa perspectiva. E aí o médico, ele toma decisões financeiras, principalmente emocionalmente abalado, porque o plantão dá uma abalada, ainda mais no volume desse, né? Com certeza. E aí essa pressão interna que o médico tem, o cara chega lá, ontem eu estava falando com um médico que é emergencista, plantonista emergencista. Ele falou, cara, chega um cara lá com um tiro no tórax, eu nem sabia que o cara podia chegar ainda vivo. Sim. E eu trato ele tranquilamente, assim, de boa. Agora, eu recebo uma conta para pagar, não sei lidar com isso. É bem isso. E é isso, mas vocês foram preparados, né? Pra então, a ideia é exatamente essa, né? E como que, assim, foi essa saída do plantão para vocês? Você fez pouco tempo, né? Mas abrir o próprio negócio, assim, o que mudou... que vocês não aprenderam na faculdade, que vocês têm que fazer lá na clínica hoje para conseguir exercer a função de vocês como médicos? O que mudou assim na cabeça de vocês? Na verdade, eu faço as 3 esferas ainda, né? Então, ainda a minha carga horária no SAMU, ela é pesada. Tem a cada 15 dias, de quinta a domingo noturno é meu, a cada 15 dias, e os intervalos sábado noturno, então eu não tenho nenhum sábado em casa. E no outro dia eu tenho que estar na faculdade ou eu tenho que estar na clínica. Então eu ainda vivo isso, né? O noturno, eu gosto do noturno, daria para fazer durante o dia, mas eu não gosto, eu prefiro o noturno, eu sou uma pessoa da noite, eu consigo render mais à noite, estudar, enfim. E hoje, estar na faculdade, estar dentro da ambulância, estar dentro da minha clínica, eu estou fazendo até mais, só que está prazeroso. Não é só aquele plantão batido de hospital, de porta, que é um paciente atrás do outro, o mesmo paciente com a mesma queixa, né? Que você orienta e não adianta porque a resposta não está ali, está na atenção primária. Então hoje, o que eu mais gosto de fazer é a ambulância, porque é algo que eu vou ali, executo, ou pego e levo para um hospital terciário e está resolvido, né? Tá tudo bem. A faculdade é todo aquele processo, os horários, minha carga horária, e a clínica, meu Deus, é a minha segunda casa, né? Segunda, terceira e quarta, os 3 lugares. Então, hoje eu vou bem. Então, você fala, e o plantão? Amo. Aí fala, o irmão vai formar, aí a senhora vai sair. Não sei. Posso até diminuir alguns dias, mas é uma coisa minha que eu gosto de fazer. Então, mas hoje eu vou leve. Eu não vou pesada, eu não vou com medo, eu não vou irritada. E no outro dia eu tô inteira. Porque eu sei a qualidade, não tem ocorrência, eu dou uma descansada para poder no outro dia estar inteira, para ir para a clínica, para me doar ao máximo para os meus alunos. Então, hoje eu estou feliz. Você vai todo dia para a faculdade, né? Segunda, terça, quarta, quinta não. Aí sexta é um periodinho pequeno. Entendi. E você, Brunão, o que assim, você teve que aprender meio que na marra quando você foi para a clínica? Que você falou da questão já da internet, né? Mas o que mais, assim? Eu tive que aprender
estou aprendendo tudo ainda, principalmente parte de gestão comercial. É muito complicado pra gente. Eu tenho um primo que, né, a família inteira dele já vem de empresários. Ele fala, não, cara, é tão simples resolver isso. Eu falei, você estudou para isso, você sabe isso, né? Então é um mundo diferente para mim. Estou aprendendo, ainda apanha muito nessa parte de gestão, de comercial, porque a grande questão é, igual, ele é um empresário, só que ele tem um produto para rodar. Então ele fica 100% na gestão. Eu não, eu sou o empresário, porque CNPJ, uma clínica, só que eu também sou o produto. Eu também tenho que prospectar, ir atrás. Eu faço live todo dia na internet, 2 vezes ao dia, tenho que atender, tenho que me atualizar. Então, assim, fica bastante coisa. E não tem jeito, é igual você sempre fala. Você tem que, pelo menos, saber o básico. Porque se você for colocar alguma pessoa ali, você vai delegar, não delargar. Porque senão, a pessoa, você vai perguntar... Você não sabe nem o que perguntar, porque você não sabe como que funciona. Então, essa é a grande questão. E também a parte financeira. Tendo consultório ou não, é complicado. Gerir ali para o médico, não tem jeito. Não sabe. O médico não sabe. O Não médico sabe. sabe fazer medicina, desenvolver a medicina. Ponto. Ele fica 6 anos ou 9 anos, quando se estende a residência. A gente só sabe fazer isso. Ah, mas e aí? Quanto deu? Cara, o marido faz. Se o marido não está preparado, a casa vai abaixo. Ou a esposa não está, vai abaixo. Então, tudo aquilo que a gente está ali, ó, é o que você acabou de falar. Não tem dinheiro. Não tem, a gente não estudamos para isso. Parece que não tem uma parte da cabecinha dispensada para isso. E é difícil demais. A gente está fazendo com você, parece um treino, né? Por isso que tem que ser diário. O treino é um treino. Porque senão, Felipe, não vai. E a gente sempre cai naquela, nossa, mas eu sou médico. Nossa, parece que médico é o papa, que não pode isso, não pode aquilo. Pode. Médico pode. O médico paga a conta. Eu acho que todo mundo esquece que eles falam que, nossa, é o dom, né? Parece doutrinário, é um trem que abaixo do papa é o médico. Não, não é. Não é porque eu tenho casa para sustentar, tenho filho, tenho um carro, etc, etc. E aí parece que é pecado você cobrar uma consulta particular. Você tem que ser escravo de convênio que... E olha que engraçado, a cooperativa é formada... Os donos são os médicos. É estranho, né? E aí você vê quanto que ele se paga. Não dá. Não dá. Hoje você pega, acabou de formar, fala, convênio paga X, o particular paga isso. Cara, não dá. O quanto eu tenho que me debruçar? Meu esposo foi levar meu sogro essa semana num profissional e falou, meu Deus, que clínica horrível, tudo velho, tudo isso. Mas também o convênio paga pouco. Mas é o que você está se sujeitando. Aí ali ele começou novo, mais ou menos, e está idoso ali, no mesmo lugar, com a mesma mesa, cansado, doente. É que no convênio também, assim, querendo ou não, se você abre o seu particular, você tem que vestir a camisa. Senão, não vai. É a mesma coisa. Você vê lá o velho da van, o Adib. É 24 horas eles vestindo a empresa. A gente, então, isso cansa muito. Isso tira uma área sua que você poderia estar se dedicando um pouco mais para se atualizar ou outras coisas. O convênio te dá esse conforto. Você não precisa se preocupar com a agenda. Você pode colocar qualquer secretária lá que se um desmarcou, vem mais 500 para entrar no lugar... Você vai ter giro. Você não vai precisar se preocupar em prospectar, mas quanto isso vale para você, na verdade, né? Onde você quer chegar? A sua mãe falou que é o dinheiro fácil, né, do plantão. E eu sempre falo o seguinte, gente, que o caminho fácil, ele traz o resultado difícil. E o caminho do difícil traz o resultado do conforto, do fácil que a gente gosta de viver, né? Em tudo na vida é assim, né? Isso se aplica ao plantão, se aplica à questão de ir para o convênio. Alguns livros de empresários chamam isso de algema de ouro. Sabe que você é preso, mas a sua algema ela é brilhante, de ouro ali, você está... Então, é um desafio. Mas para vocês chegarem nesse nível que vocês estão, Brunão, vocês tiveram que ter um
uma mudança, né, cara, de mentalidade. O que assim, fez você acordar e despertar para isso, então? Eu quero construir alguma coisa sólida agora, enquanto, entre aspas, sou novo, né, 31, para ficar mais tranquilo mais para frente. A gente sabe que não é aquela tranquilidade de não trabalhar mais, mas para não ter uma algema de ouro comigo. Porque o meu intuito é construir uma clínica sólida, até porque eu comecei na internet. Muito cômodo, dá para você atender de casa, você só pega um fundo bonito, por exemplo, não tem colaborador. No máximo ali que você vai ter é uma secretária remota, pronto. Então você não tem gasto praticamente com isso. Só que, e se você não constrói alguma coisa sólida na sua cidade, uma clínica, se der ruim em alguma rede social sua e você só atende online, já era, acabou, você zera. Então, por isso que a gente tem a clínica. E como que teve essa mudança de mentalidade? Eu via minha mãe nos plantões, não queria isso. Vejo também a parte dos convênios. Para mim não faz sentido ser um médico que a pessoa chega, só fala assim, doutor, minha pressão não abaixou. Tá bom, vamos aumentar a dose. Não é culpa do médico. Só aumenta a dose da medicação ou agrega outra. É culpa do convênio que você tem que atender em 5, 10 minutos no máximo. Entendeu? Então, eu também quero fazer a diferença. É por isso que, mesmo apoiando na gestão comercial, aprendendo todo dia, financeiro e tudo mais do CNPJ, ainda me faz muito feliz. Então, não precisei passar pelo convênio, pelo plantão, consegui observar muito bem o que todos passam e relatam. Então, isso que fez mudar ali a chavinha para falar, não, então, esse caminho dá bom? Lógico, né? Você caminha um pouco mais, por exemplo, né? Mas esse aqui, tenho certeza que se eu trabalhar, que também não é fácil, eu terei muito mais frutos no futuro. E é engraçado, Felipe, porque né, na minha geração, medicina é o olhar, é o toque, é avaliar, é conversar, ter tempo para isso. E aí veio o online, que a grande maioria era online, né, filho? Eu falei, mas meu Deus do céu, não sei atender assim não. O que eu vou fazer? Então foi um baita desafio para mim, né? Ter aquela tela, como é que eu vou fazer? É a mesma coisa? Como eu vou me portar? Foi muito difícil para mim, muito difícil. Até porque hoje a grande parte dos meus pacientes são presenciais, tem o meu online e que agora eu aprendi a gostar muito, porque você vai para qualquer lugar, né? Do mundo. É muito bacana. Então, hoje o que eu faço no presencial, os resultados que a gente colhe ali, as minhas pacientes do restante do mundo colhem o mesmo resultado. A gente consegue atingir, a gente tem essa esfera, sabe? Então, hoje, você vê a mudança, né? Uma grande mudança de mentalidade. E não foi fácil. E eu sou um pouco, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um Difícil. pouquinho. Tanto é que atende de jaleca até hoje. E tem isso também, né? Olha como é. Agora que eu estou aprendendo com ele, também não sei se eu vou aprender tanto, mas desde a fisioterapia, o jaleco para mim é a nossa vestimenta. É uma armadura, né? Até aqui você pode, algo assim, né? Aí veio a medicina. Na minha casa só tem jaleco e roupa de ginástica e tênis, não tem mais nada. E aí o que acontece? Mãe, não é para atender de jaleco. Como não? Como não? Parece, o dia que eu atendia sem jaleco, parece que eu ia cair na mesa. Eu não estava protegida. Até isso, até essa quebra de paradigma, eu estou conseguindo. Então, muito aleatório um dia que eu pego o meu jaleco para colocar. Mas nos meus procedimentos eu gosto tudo arrumadinho no jaleco. Então tudo bem, não tem problema, né? Mas é diferente. Essa semana, você conhece o Marcelo, né? O Tribist. Sim, foi meu professor também. Eu estava conversando com ele deu um depoimento, porque quando ele ia pro consultório, ele estava atendendo particular, mas as coisas não aconteciam. Uhum. Aí ele ia pro consultório, cara, ele estava na natação, que eles também são atletas, a família inteira. E aí ele ia pro consultório de tênis e bermudão e camiseta. Eu falei, você quer atender particular assim, ô bonitão? Aí ele começou a ir de terno, colocar terno. Ele falou que não colocou a gravata ainda, mas não atende de jaleco. Mas é uma postura diferente, né? Uma mentalidade mesmo diferente.
E essa mentalidade que constrói as nossas novas perspectivas. Eu gostei do que você falou, cara, de você entender que o caminho que você poderia ter, por exemplo, no plantão, não ia te levar ao resultado que você quer. E as pessoas não conseguem ter essa perspectiva, sabe? A maioria das pessoas, elas simplesmente entram num modo automático. Sim. E nunca saem disso. Uhum. Então, você enxergar o tamanho do objetivo que você quer e avaliar se o que você está fazendo está condizente com isso, cara, isso daí é raro, tá? É raro. Muitos poucos médicos ou pessoas da população fazem isso, porque, na verdade, a galera acha que vai seguindo, sabe, a roda do rato? Uhum. Vai seguindo a manada e aquilo ali tá tudo bem. O sistema, aí quando eu falo sistema, né, o que a gente vive, governos, instituições políticas, enfim, eles inclusive apoiam e fortalecem a mentalidade da população sobre isso. Com certeza. Alguém que pensa assim vai muito além. E aí você entendeu claramente, cara, esse trabalho aqui, apesar de ser o mais fácil, assim, para começar e para fazer dinheiro, não vai me dar o resultado no longo prazo que eu quero. Então, o que eu preciso fazer? Mas isso daqui é difícil, mas não importa, isso daqui vai me dar o resultado, né? Então, essa movimentação mental, né? E acho que muito por observar, né? O que vocês passam, né? O que você ensinou também, acho que trouxe essa desenvoltura, né, intelectual para vocês conseguirem dar esse espaço. Que legal. Para o Bruno, ele foi bem forte no começo, né? Mesmo pouca idade, eu admiro muito. Eu acho que eu não conseguiria suportar o que ele suportou, no sentido, não vou fazer plantão. Eu vou apostar no que eu quero, eu não quero isso para mim. Eu vejo a mãe, eu tô vendo que o negócio não é fácil, não por correr de responsabilidade, não é isso, mas realmente não era aquilo que ele queria para a vida dele. Noites e noites de plantão. Então a gente ficava, meu Deus, mas tem que entrar dinheiro. Ele tem que ajudar. Ele tem que lembrar que ia ajudar a gente depois. É uma coisa que eu vejo assim, que eu acertei por seguir esse caminho, não que o outro seja errado. Tem um amigo meu que formou comigo, ele tá na residência de neurocirurgia. E acho que já deve estar terminando, não sei. Mas aí a gente conversando, que a gente tenta se reunir, o pessoal da faculdade, os meninos lá, uma vez no ano. E a gente conversando, falou, vou me formar. Eu falei, mas neurocirurgião é o top da galáxia, né? Se fosse neuro, já era cirurgião ainda. Eu falei, caramba, Gustavão, e aí, vai formar, vai fazer o quê? Eu falei, não sei, vou trabalhar em outras clínicas. Eu vou começar a ganhar dinheiro lá quando tiver 50 anos. Falei, nossa, é louco. Falei, não, pode ser seu sonho. É seu sonho, beleza, vamos embora. Mas eu não tenho esse tempo. Entendeu? Igual, o meu avô foi no neuro esses tempos. Quanto que é a consulta do neuro? Era convênio, né? Mas tem particular, R$500. Falei, nossa, eu comecei no particular, nunca atendi convênio, eu comecei no particular cobrando 550. E o neuro cobra 500. Médico não se valoriza. Entendeu? E quando eu fui colocar assim, o tanto que eu investi nos meus estudos, em tudo, né? O sacrifício dos meus pais, tudo. Não, eu valho 550. Eu valho até mais, mas vou ser um pouquinho mais humilde. Vou começar no 550. A primeira imagem que vem na minha cabeça, minha mãe nem sabe. Eu era criança lá no CTA, convênio, né? Pneumo, convênio e tudo mais. Aí eu não lembro que idade eu tinha, mas, vai ser particular. A secretária falou, R$300. E isso deve fazer o quê? Uns 18 anos atrás. Aí era criança, cara. 18 anos atrás você tinha 17, pô. Criança... Não, então era mais tempo ainda, eu né? acho que é mais tempo. Mais tempo. Mas aí, eu nunca tinha visto, assim, R$300 passando para pagar numa consulta. Falei, nossa, eu acho que isso também... E tava me travando para colocar esse preço de 550, entendeu? Caramba, já pensou que... Porque, igual a minha mãe falou, minha inspiração, doutor Enio, consulta do cabra que já é especialista desde quando... Há 20 anos atrás era R$300. Não sei quanto tá hoje. E eu já vou começar com 550. Falei, vamos pôr, né? Vamos ver o que dá. Pois deu, fazia live, vídeo. Vou marcar. Eu falei, não, então beleza, o negócio tá dando certo.
Então, acertei. Vamos aumentar de novo. Aí vem vai o cara e fala, aumenta mais. aí volta a lembrança, mas aí você joga e vai indo. Vai indo. Mas você sabe que existe um gatilho mental nas pessoas? Vocês já ouviram falar de gatilhos mentais, né? Uhum. Existe um gatilho mental de que caro é igual a bom. Exatamente. Tem um livro que fala sobre isso, As Armas da Persuasão, né, do Cialdini. E ele explica assim, que tinha uma loja de joias que tinha um colar, um brinco lá, de esmeraldas verdes, e ninguém comprava. E era uma joalheria perto de um canal que aportavam os navios. E aí as pessoas passavam lá e ninguém comprava aquele brinco. Aí a dona falou assim para a mulher, coloca assim, tipo, uma promoção aí, tipo, custava 10 mil reais, a pessoa coloca lá R$1.000 aí. A mulher foi lá e errou, colocou 2 zeros a mais e colocou 100 mil reais. O que aconteceu? Na primeira vez que aportou um navio, o brinco foi vendido. Então, existe um gatilho mesmo nisso, né? E as pessoas, elas, não para você manipular as pessoas, mas quando você também cobra caro, mas não entrega um valor, isso fica subentendido. E aí você perde. Exato. Então, a ideia não é você cobrar caro, é você se valorizar para que a pessoa entenda que existe um investimento em cima disso. Tem um rapaz famoso na internet que é médico e o pai dele é médico também, o Ítalo. Vocês já viram ele? Ele fica fazendo piada assim, de gado, de plantão de antigamente. Aí a mãe dele trabalha com o pai dele, né? Aí como que eram os médicos de antigamente? Aí é o pai e a mãe dele. Ele vai lá e... doutor, eu trouxe aqui o dinheiro do seu plantão. Ela traz uma sacola de dinheiro assim, né? Aí o cara ainda pega ela e dá um beijão nela assim, muito obrigado. É a mãe do cara. Mas ele vai receber o plantão, ela traz umas moedinhas na mão. Ele fica fazendo piada. E ele fez uma comparação da medicina com o investimento que você faz. E deu assim, durante só os 6 anos, né? Em torno de 900, 800 e poucos mil reais. Uns 900, dependendo da faculdade. Aí o cara sai para ganhar R$700 num plantão. E aí ele conseguiria fazer por mês ali em torno de 14, 15 mil reais. Eu juro. Não. Aí ele fez uma comparação, e ele foi sarcástico, né? Mas ele fez uma comparação com se ele investisse numa carreta furacão. Olha. Ele ia gastar tipo 200 e poucos, 300 mil reais, pegar o dinheiro com a agiota, porque ele não ia ter, e ele ia fazer quase 200 mil por mês. Trabalhando quinta, sexta, sábado e domingo, que são os dias que os meninos estão mais na rua. Então, assim, existe essa necessidade do médico ele se valorizar, né? Mas sabe qual que é o problema? A faculdade não ensina isso, porque não tem tempo, cara. Exato. O que eu percebo, né, de fora, não tem tempo para estudar isso. Várias e várias vezes, Ali, já falei isso aqui, eu fui lá na faculdade para dar cursos de finanças para o pessoal que está recém... Para se formar, tipo no sextoanista, quintoanista. Cara, taxa de inscrição, 0. Olha. A galera não está interessada nisso, eles só querem saber de se formar. Então, eu acredito que o médico, ele aprende muito a ser médico. E essa questão do sacerdócio, né, que vocês aprendem, ela é muito forte, né? Que é um servir e tudo mais. Mas, cara, não tem como você servir alguém se você não estiver bem, é o que você falou. Exato. Você estava doente, hoje você entendeu que você precisa estar bem para curar outras pessoas. Porque como que senão você vai curar outras pessoas? É o que você falou também. Então, essa mudança, né, de mentalidade, ela não é todo mundo que enxerga, sabe? É difícil, porque a gente não aprende, e a internet também é bem complicada, né? Porque eu nunca liguei. Você sabe, tem pessoal que gosta de você, tem pessoal que não gosta. Aí minha mãe olha e fala, pô, vi um médico falando disso, da nossa área, nossa. Já me Não, abalava. mas Abalava. se tá falando, tá incomodando, é porque ela queria estar no seu lugar, então você já não tem esse fundamento na faculdade. Aí quando você se expõe, você leva pancada. Você tem que ter pessoas que têm o mesmo propósito ao seu lado.
que todo dia você tem que estar ali fortalecendo na oração, senão não vai. Não vai. É isso mesmo. E assim, gente, uma coisa que precisa estar muito clara, né? O que vocês de fato confiam e acreditam que vocês estão fazendo. Porque a gente não consegue vender aquilo que a gente não acredita, né? Exato. Então, se é algo, um charlatanismo, como o pessoal fala, né? Não tem resultado, a gente não acredita, a gente não consegue vender. E o cara que faz isso por charlatanismo, ele vai fazer por pouco tempo. Exato, não sustenta, né? Hoje, para mim, eu vou muito feliz para o que eu faço, porque eu sempre me coloco, né, como exemplo. Então, o que eu trabalho hoje com as mulheres é o que eu passei na pele, né? O descaso que eu passei. Então, hoje, a paciente que senta na minha frente, eu não quero que ela passe por isso, né? O paciente sentar e falar para ti, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo e ninguém me conta o que está acontecendo. Eles só olham os meus exames e falam, tá tudo bem, faz parte, você ainda tá mocinha, menstrua ainda, tá tudo certo. Como tá tudo certo? Se eu não durmo, se eu não tenho libido, se eu ando cansada, se eu tô engordando, sendo que eu nem tô comendo direito, não consigo fazer exercício, eu tô a ponto de apertar o pescocinho de alguém. Como que isso tá correto? Então é depressão, ansiedade, toma esse remédio. Não é assim, né? Mas como que você vai fazer isso, consulta de 10 minutos, que o médico nem olha para ti, nem toca em você? Não dá para fazer diagnóstico, não dá para acompanhar um paciente dessa forma, né? Por isso que hoje o que a gente trabalha, o nosso propósito é isso, né? É realmente virar a chavinha como aconteceu comigo, como aconteceu com ele. Então hoje é o que você falou, a gente não consegue sustentar aquilo que a gente... É fácil falar disso, falar que eu faço, e hoje a internet nem te deixa fazer isso, né? Já vai mostrar, só fala, não faz. Ela vai lá na academia, bate 5 minutos e vai embora. E não. Hoje eu precisei passar por tudo isso. Foi horrível? Foi. Mas hoje eu vejo como um ponto positivo. Então, hoje eu consigo dar o meu melhor para o meu paciente. Porque hoje eu vivo a melhor vida que eu tenho. O que eu vivia, quando eu tinha 20, 25 anos, nem se compara com o que eu vivo hoje com 52. A qualidade de vida, esse olhar diferente de como encarar, de como enfrentar, né? Com a menopausa. Então, a menopausa não é tudo isso que todo mundo fala. Foi, porque eu fui atendida assim. Mas não precisa ser dessa forma. Os maiores cases de sucesso que eu conheço, pessoal, são oriundos da própria transformação. Que com o seu exemplo o que você passou, você consegue ensinar outras pessoas. Você usou aquilo como uma força própria para ajudar outras pessoas a não passarem pelo que você passou. E é o que você fala também, né? Sobre a sua questão. Você era atleta, queria ser jogador profissional, foi para a faculdade, ficou obeso e passou por uma transformação para chegar onde você chegou agora. E é isso que você ajuda as pessoas hoje. Então, assim, quando a gente tem um grande desafio, é ali que estão as grandes oportunidades, né? É que às vezes a gente tem que avaliar o que a gente quer olhar. Se a gente quer olhar para o desafio ou para a oportunidade. O Joel J fala que o dinheiro ele geralmente está no problema, né? Porque na verdade o que vocês são? Solucionadores de problemas. O que a gente é, né? Solucionador de problema. E quantos problemas, né, existem aqui para a gente resolver? E na área da saúde, isso é muito latente. Porque vocês... eu vejo a medicina diferente hoje. Antigamente, nessa época que você foi lá com a sua mãe, que ela pagou R$300 na consulta, Brunão, o que ela foi atrás era de uma cura. A medicina antigamente tratava o problema, tratava a doença. O que vocês fazem não é tratar a doença. Vocês fazem uma prevenção. Essa é a melhor medicina que existe. Exato. Na minha concepção, com toda certeza, de usuário de medicina preventiva, né? Porque eu prefiro muito mais tratar algo desde agora, é muito mais eficiente, muito mais barato, muito mais assertivo
do que eu ficar esperando ter um problema para ser curado depois. Vai saber se eu vou ser curado, né? Exato. Então é muito legal essa mudança, né? Ô, gente, e qual que são os planos para o futuro? Eu acho que pro futuro é que assim, aconteceu tudo muito rápido, graças a Deus, né? O meu plano era vamos abrir um presencial, ficar quietinho ali um tempinho, guardar um dinheiro. Já teve que ampliar, graças a Deus. Ampliou. Aí, mais um ano se passou, eu falei, vamos juntar dinheiro, ampliar novamente a clínica, que já ficou pequena, agora 3 médicos, fora a equipe e tudo mais. Então, assim, o plano, terminar, né, agora essa ampliação da clínica, deixar tudo bonitinho. Vai alugar umas salas lá, Bruno? A gente acha que não, né? Não, só a equipe mesmo, a equipe Soul, né? Tanto que agora tá fazendo a sala da minha esposa e para a equipe mesmo. E agora ir para a capital também, que eu já tô indo uma vez por mês, que também já tá ficando apertado os horários, vou ter que ir mais vezes, graças a Deus. Então assim, mas o meu ponto principal, continuar em Prudente como sede da Soul, ir atendendo em algumas capitais, algumas vezes, e me especializar cada vez mais, igual a minha esposa, ela fez a parte da pós-graduação de endocrinologia e medicina integrativa, que eu gosto muito. Então, às vezes, estudar mais um pouco, porque meu pai fica doido com a minha mãe, estuda demais, então toda hora ela está estudando. Então, é um exemplo que a gente tem, e se a gente não se atualiza, fica para trás, né? Hoje tem teste genético, que também tem na clínica, então, a medicina hoje, ela funciona no hoje. Amanhã, o que a gente já faz hoje, já ficou para trás, às vezes já está errado. Então, sempre vai se atualizando, não tem como. Então, é estudar mais, criar mais raízes em Prudente e, lógico, ir expandindo para a capital e atendendo em uma capital, na outra e tudo mais. O meu, né? E você, o meu né? é manter isso aí, ele vai para a capital e eu fico tomando conta. E viajando. Cara, a minha mudança, o meu olhar lá na frente é formar o segundo moleque, daí eu dou uma respirada, né? É o que ele falou, viajar um pouco com a família, com o marido, dar um pouquinho mais de espaço, dar uma descansada e depois volta com a corda toda, porque a clínica já está sendo ampliada, né? Já está do jeito que a gente quer, né, filho? E cada dia é uma coisa nova. Tá muito bonita, né? Que a gente está agregando, conquistar mais pacientes, né? Para a gente poder realmente explorar e levar para mais pessoas o que a gente sabe fazer de melhor e a gente sabe que o resultado é muito bacana. Meu maior paciente da clínica é meu, 180 quilos, e bariátrico já. E ele te ligar e falar, olha, ele dava aula sentado, a gente pedia alguma coisa, ele já levantava com dificuldade, escrevia e logo sentava. Ele falar que agora já não fica na cama, não fica jogado no sofá, que ele está viajando e está conseguindo caminhar e está fazendo escolhas inteligentes para se alimentar. Então isso aí pra gente, na verdade, não tem dinheiro que pague, né? Não tem, porque muda a vida da pessoa. Ela está vivenciando esse difícil e hoje ela tentando voltar para ser uma pessoa um pouco mais livre, um pouco mais... Então, assim, te ligar é cada ligação muito boa que a gente... Então, é isso que eu quero propagar mais, né? E é o que eu faço, onde eu tô fazendo. Os resultados, né? Exatamente. É isso aí. Gente, a gente sempre termina o podcast com uma pergunta que eu faço para todos os médicos que vêm aqui. A primeira são duas, na verdade. A primeira é assim, como que você via a medicina quando você começou a fazer a medicina e quando você se deparou com a realidade? E a segunda pergunta é, qual é a mensagem que você poderia deixar para aquele médico que está para se formar e que vai encarar essa realidade, né? Quem quer começar? Bom, a medicina é o que eu falei, né? Já até respondi uma delas. A medicina, para mim, mesmo já sendo uma mulher madura, a gente tinha aquilo na cabeça de algo bem fantasioso, né? Então, eu vou trabalhar, vou ganhar bem, vou viver bem, e na hora da realidade não é nada daquilo. É uma profissão muito bonita, muito desgastante pra gente. Tudo que eu fiz eu faria novamente? Eu faria um pouquinho diferente, com a maturidade que eu tenho hoje,
né? Faria um pouco diferente, trabalharia menos e teria parado um pouco mais para pensar, que é o que eu faço hoje, né? Então, a medicina hoje, para mim, eu estou executando ela com mais alegria, com mais amor até, né? Porque hoje eu tenho mais tempo para isso. Então, porque eu aprendi várias coisas. Já fizemos vários cursos, né, de gestão, disso, daquilo, e agora estamos com você, está fazendo uma diferença enorme. Então, isso me dá muita segurança da onde eu quero chegar e como eu quero chegar, né? Então, essa trajetória... E outra, a medicina quem faz é o profissional. Se você quiser continuar fazendo aquela lá de trás, de 1900 e bolinha, você vai fazer. E porque tem médico que ainda faz. Basta você estudar, saber o que você está fazendo e gerar os resultados para o seu paciente, essa confiança, né? É isso. E a mensagem que eu vou deixar, já vou falar. Pode falar. Né? A mensagem para esses meus alunos, né? Na verdade, que vão sair, já tem uma turma agora, já está formada, né? Já deve sair mais 100 aqui. A cada 6 meses a gente coloca 100 tem alguma coisa. Só imprudente. Então, é muita gente. E eu sempre falo para eles, ninguém fica rico mais com medicina. Antes você virava fazendeiro, agora não mais. Então, hoje você realmente tem que ter aquele tempo. Praticar medicina, estudar, vai casar, montar sua família e ter o seu momento de lazer. É isso que precisa. Se você não tiver essas esferas, você vai baixar a cabeça e vai ser um burro de carga para o outro, né? Então, a parte de gestão numa faculdade de medicina tinha que fazer parte da grade do último anista. Tinha que fazer parte, tá? Hoje até as escolas primárias já estão colocando, já entenderam que o moleque tem que saber pegar aquele dinheirinho da mesada, dividir o quanto ele vai para merenda, o quanto vai... Por que aquele médico que a gente já sabe o que a gente vai passar? A gente já sabe que vai ser sofrido, a gente já sabe que vai entrar no especial, que vai ficar negativo. Tem que entrar na grade, entende? Então, eu acho que fica aí esse alarde aí para as faculdades e que ele, se não tiver faculdade, ele tem que buscar, para ser bem direcionado. Tecnicamente, nós saímos muito bem da nossa universidade, mas a gente precisa abrir um pouco mais essa esfera. Legal, muito bom. E você, Brunão? Bom, a medicina, eu já vi ela um pouquinho mais difícil do que minha mãe viu aqui, meu irmão tá vendo, porque eu não formei aqui no Brasil, eu formei fora. Então, a medicina que a gente via lá já era muito diferente. Não, o SUS aqui, por mais que todo mundo reclame, é o céu, tá? Porque lá a gente ia dar ponto no paciente, né? Não tinha, suturar, a gente não tinha equipamento básico, não tinha nada. O paciente que tinha que comprar, o paciente não tem dinheiro para comprar, eles já deixavam guardado um que já foi utilizado anteriormente. Então, sutura, você passa lá, o fio entra em contato com o sangue de outro paciente, vai usar esse usado ou você tem dinheiro para comprar? Não, pode ser usado. E a gente vai fazer o quê? Entendeu? Então, é uma medicina totalmente diferente que eu vi. Agora, é inferior que a daqui? Eu acho que não, porque igual minha mãe falou, quem faz a medicina é o aluno. Se não, meu amigo Gustavão não ia estar fazendo neurocirurgia. Exatamente. Então, lógico, tem benefício, malefício de todo lado. Então, eu já vi um pouco diferente. E eu nunca gostei de hospital. Então, o hospital lá já era muito mais precário. Aqui, quando eu era mais novo, por conta da asma, então eu não tenho essa relação, nunca gostei. Já sabia que eu ia sair para o consultório direto. Então, é uma medicina totalmente diferente. E você tem que estudar essa parte da medicina do particular. Eu vejo hoje que, igual minha mãe falou assim, você já não é mais fazendeiro nem nada. Se você tiver a oportunidade de ser orientado para a parte do particular, é o melhor cenário possível, mas se formou hoje, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar um caminho financeiro, alguém que te auxilie na parte comercial também, porque senão vai dar ruim lá na frente. Mesmo você tendo esse auxílio, você tem que abrir mão de algumas coisas. Igual, desde quando eu me formei, tudo que eu tenho eu invisto na clínica. A gente está aqui conversando, parece que é maravilha, né? Essa relação todos os dias. Mas o pau tora lá no consultório.
às vezes tem reunião séria e tudo mais, ela sempre fala, só não esqueça que eu sou sua mãe. Aí eu, pra cutucar, ela fala, ó, você é minha mãe da porta pra fora, que a gente é sócio, a conversa é diferente. Então, é difícil. Se você acha que todo dia você vai estar ali ganhando mais do que você gasta, não é. Você tem que abrir mão de muita coisa. Se você acha que vai ser na base da motivação, não vai, não é assim que funciona. Igual, é que assim, o meu objetivo é a clínica, fortalecer ela para depois eu realizar os meus sonhos materiais. O meu carro que eu utilizo hoje é o mesmo que eu me formei. Me leva para lá e para cá, do mesmo jeito, para mim tá tranquilo, estou investindo, estou montando o alicerce da minha clínica. E isso eu estou conseguindo hoje. Por quê? Hoje você está auxiliando a gente na parte financeira, orientou na parte comercial, então assim, tem que ter isso. Fora da medicina, porque a medicina, tudo bem, você vai estudando, se atualizando, mas se você não administra o seu dinheiro e a sua equipe da maneira correta, você vai atuar onde? E a sua imagem, porque hoje, cartãozinho de visita que era antigamente não existe. Se você não se posicionar na mídia, você não tem paciente. Sim. Não adianta. Então, a faculdade libera a técnica. Então, essa outra parte tem que ter essa formação. Mas é aquela técnica igual o Felipe falou. Não é culpa da faculdade, né? Para você entrar na roda do rato. Ser mais um. A técnica e a parte comportamental, elas se complementam. O que eu vejo muito acontecer, principalmente com os médicos mais antigos, é que eles acreditam que só a parte técnica e cada vez mais se desenvolver na parte técnica vai ser o grande diferencial. Porque parece que ele se forma para ter diploma na parede e que esses diplomas vão trazer os pacientes, mas o paciente tá nem aí para isso. Ela queria encher 4 paredes com diploma. Eu falei, não, isso aí é... Não, eu acho que é legal, se você tem que colocar... Se ela gosta, beleza. Mas isso não é o que vai fazer o X da questão, né? Exatamente. Então, é muito legal esse recado que vocês mandaram. Pessoal, muito obrigado pelo tempo. Acho que foi muito valioso. Muitas coisas que a gente falou aqui é exatamente o que a gente propaga, né? Com as nossas redes também, com os nossos alunos, e eu acho que isso que vocês estão vivendo é só o começo, sabe? Desafios a gente sempre vai ter, problemas a gente sempre vai ter, mas não desistir e persistir, né, nos objetivos que vocês têm é o que vai fazer a grande diferença, tá? Então, obrigado, viu, pela oportunidade de entrevistá-los, pelo tempo de vocês, obrigado por poderem compartilhar um pouquinho do conhecimento de vocês com a galera. Eu queria que vocês divulgassem onde que eles podem te encontrar vocês, a clínica, pode mandar um recado aí. Pode ser. Quer falar? Você é o comercial, lá. Então aqui em Presidente Prudente a gente fica ali próximo ao Euromarket, né, na Rua Ângelo Rota, 257, onde é a nossa sede mesmo, mas igual a doutora falou, a gente atende online o mundo inteiro. E onde vai encontrar? Nas redes sociais. @dr.brunoduarte, com 2 E no final. E o da senhora? Tem que me ajudar. DR Ale Duarte. Isso, exatamente. Clínica Soul, ele não falou Clínica Soul, @Clínica Soul, que tem nós dois, tem também minha esposa na parte da endocrinologia. E nossa equipe está lá para atender vocês da melhor maneira possível, explicar como funciona o processo, porque é aquilo. Não adianta a gente falar, você vai utilizar isso, isso e isso. A gente vive o que prega. Senão, a gente não estaria aqui, eu menos 32 quilos, a doutora menos 20. E 5. 25. Queria colocar um totem nosso. Eu também menos. Lá. Mas assim, perder peso é fácil, você sabe, né, manter. Filipão? O negócio é manter. Então, assim, na rede social, só Clínica Soul, pode ir lá, nossa equipe vai atender vocês da melhor maneira possível. É isso aí. O duro é você tentar manter, trabalhar para manter, cara, aí vem um engraçadinho e fala assim, você tava gemendo muito alto na academia hoje. Fui eu. E ela falou isso pra mim também. Pelo Ó, ele só e os geme. amigos lá. Ele só geme. Mas as perninhas tá evoluindo, né? Tá ficando... Ó. Vai. Primeiro ela humilha, depois ela elogia. Tá melhorando. Alessandra sendo Alessandra. Tem que ser. Gente, obrigado pela presença de vocês, obrigado por assistir a gente. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais também. Se você gostou do episódio,
curte aqui, comenta e manda para aquele seu colega que pode se aproveitar disso também. E a próxima semana a gente se encontra. Tchau!